Olá, cara estudante do sétimo período da disciplina Estratégias Psicológicas, Psicodinâmicas e Fenomenológicas Existenciais. Eu fiquei de gravar um vídeo com relação aos slides postados, porém eu tive alguns problemas no meu computador e mesmo após a formatação, eu não consegui gravar o vídeo. Por essa razão, eu estou gravando pelo celular. Só que isso vai nos gerar uma questão que é entre esse vídeo e os slides, não haverá uma sobreposição, como por exemplo dentro de um aplicativo que poderia fazer isso. Então vocês vão ter que acompanhar minha fala aqui e ao mesmo tempo olhar paralelamente para os slides, tá? Isso para compensar, né, esse problema tecnológico, tá bom? Agradeço. E eu vou comentando um pouco sobre o que diz respeito a esta aula aqui. Os slides estão de fundo, de tal forma que será o mesmo passo entre a minha fala e o desenvolvimento dos slides, a mesma sequência, e assim vai facilitar a conferência de vocês. Bom, essa é a primeira aula teórica, né, corresponde à primeira aula teórica do módulo de Fundamentos Históricos e Teóricos da abordagem centrada na pessoa, que aqui nessa disciplina vai ser a abordagem privilegiada para nosso diálogo com a abordagem humanista existencial. Por duas razões, né? Uma delas diz respeito ao seu amplo espectro de atuação dentro da abordagem, e essa disciplina exige atuação que envolve a clínica, mas também vai além dela. E segundo, é claro, também por ser uma abordagem afim ao meu trabalho, uma abordagem com a qual eu trabalho, embora hoje trabalhe mais com a base em análise, né, e outras práticas clínicas, essa abordagem centrada na pessoa ainda continua a me fornecer muitas reflexões importantes, né, e, claro, atuo também nela em alguns pontos, em algumas práticas, e também supervisiono, né, dentro dessa abordagem específica dentro do escopo humanista existencial. Nosso objetivo nessa aula é o de articular a história da abordagem centrada na pessoa, que a partir de agora eu vou começar a chamar sempre de ACP. Então, sempre que eu falar de ACP, vamos nos referir à abordagem centrada na pessoa. Tá? Espero que isso fique claro, seja um ponto pacífico aí nas aulas. Nós vamos articular essa história com alguns dos princípios, tanto teóricos quanto práticos, dessa abordagem. Vamos entender um pouquinho mais, né, como que ela se estrutura, como ela funciona. Eu coloquei para vocês, né, havia colocado um slide onde eu apresento as fases do trabalho de Carl Rogers. Esse é um dos slides principais para vocês utilizarem, entenderem o esquema dessa aula. Nesse slide eu trago tanto a questão do aconselhamento não diretivo, quanto também as demais chamadas fases, né, do pensamento rogeriano. E o que nós temos é um conjunto de fases que vão, então, do aconselhamento não diretivo, desculpem, até a terapia centrada no cliente, a fase de transição entre a terapia centrada no cliente e a ACP, e, por fim, a própria ACP enquanto uma abordagem. Eu vou explicar um pouquinho disso. Rogers começa o trabalho dele trabalhando num centro para crianças que sofriam violência, em Rochester, que é uma cidade nos Estados Unidos. Lá ele trabalhava com o campo do que ainda hoje é conhecido, mas na época tinha uma representatividade maior quanto à profissão de psicologia, que é o campo do aconselhamento psicológico. À época, os psicólogos não trabalhavam com terapia. A psicoterapia era oferecida como serviço apenas por psiquiatras, em sua maior parte psicanalistas na época. Os psicólogos podiam fazer, por algumas legislações específicas dos Estados Unidos, o aconselhamento. Vale dizer, né, e depois a gente vai se aprofundar um pouco nisso também, que o aconselhamento não é dar conselhos, né, não se trata disso. Trata-se de uma forma que, se a gente fosse olhar para o que nós temos hoje, uma forma de psicoterapia também, mas breve e pontual, né? Quase como uma psicoterapia focal, por exemplo, né? Ou uma psicoterapia breve.
estaria numa intersecção, né, entre esses dois campos que nós conhecemos por esses nomes hoje. Isso seria o aconselhamento. E fora isso, o aconselhamento também tinha algumas demandas específicas, né? A maior parte não eram pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Ou transtornos de personalidade, mas eram pessoas com problemas educativos, ou ainda problemas vocacionais, né? Como eram chamados à época, ou seja, de uma decisão, uma identidade de carreira, né? Isso era muito comum. E ainda pais que tinham dúvidas com relação a esses temas que envolviam seus filhos. Então, era assim que era definido e praticado o campo do aconselhamento à época. E Rogers trabalhava com crianças e adolescentes que sofriam abusos, outros tipos de violência. E aqui essa fase primeira vai basicamente corresponder a como que o Rogers assimila a ideia de que o aconselhamento funciona melhor através do que ele vai chamar de não diretividade do que através de técnicas diretivas específicas para modificação de comportamento. E aí vale dizer, abro um parênteses, o aconselhamento, diferente da psicoterapia, era dominado por técnicas de mudança de comportamento. Muitos livros eram publicados com esse nome e a ênfase era, portanto, muito behaviorista, né? Claro, de um certo estilo de behaviorismo, mas com toda essa inspiração behaviorista de fundo. Rogers, ao contrário, vai se dedicar a explorar a experiência emocional dos seus pacientes, a fim de permitir o que a gente pode chamar de uma mudança da personalidade. Então, mesmo em poucas sessões breves, o objetivo dele é trabalhar com as experiências emocionais a fim de promover uma mudança da personalidade. Isso, à época, não era revolucionário, mas provocou grandes efeitos sobre o campo. Por que não era revolucionário? Porque havia outras pessoas trabalhando com isso, tentando trazer isso para dentro do campo do aconselhamento, mas Rogers foi o primeiro a sistematizar isso de uma maneira mais detalhada, sistêmica e profunda. Ele vai ter influências de alguns neo-freudianos, né, que depois são dissidentes da psicanálise, ou até autores clássicos da psicanálise que têm ideias que chegam até os Estados Unidos, são eles. Mais alinhado à psicanálise, Otto Rank, mas que traz um outro tipo de técnica que não é a freudiana. Autores neo-freudianos, né, mas da corrente culturalista, como Karen Horney, por exemplo, né, e que vão influenciar o Rogers, e, claro, haverá outros autores, mas que vão influenciar o Rogers a pensar dessa forma. Aqui ele vai desenvolver algumas técnicas e regras, como, por exemplo, as respostas reiterativas, que são essas que repetem o conteúdo emocional da fala do cliente, né, sobretudo presente nas palavras, o reflexo dos sentimentos, que reflete, aí sim, de maneira mais dedicada, os sentimentos implícitos na fala do cliente. Aqui ele publica uma obra fundamental, que é Psicoterapia e Consulta Psicológica. É essa tradução que o livro teve para o português. No inglês, é Psychotherapy and Counseling, o que significa, literalmente, psicoterapia e aconselhamento. Quando esse livro foi traduzido, o aconselhamento não era uma prática comum, recorrente no Brasil, como nos Estados Unidos. Não tinha uma formalização como lá. Sendo assim, os tradutores resolveram adotar essa terminologia de consulta psicológica, para designar esse caráter mais breve, diferenciado com relação à psicoterapia. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso em uma outra aula também. O segundo momento da terapia centrada no cliente é quando o Rogers sai de Rochester e vai para Columbia, né, uma universidade muito marcada pelo pragmatismo estadunidense, e sobretudo por algumas demandas de aperfeiçoamento técnico e científico do que era praticado. Sendo assim, ele vai desenvolver uma série de estudos, né, ele vai ser um dos pioneiros na tentativa de validar protocolos em psicoterapia, de desenvolver estudos sistemáticos sobre a condução de psicoterapia com clientes. Isso vai gerar uma série de materiais muito importantes. Ele vai aplicar técnicas que podemos dizer que são positivistas, né, que tem um fundo empirista muito forte,
como o uso de questionários antes, durante e depois das sessões de terapia. Vai também utilizar a avaliação da terapia pelo próprio terapeuta, né? Entre outras técnicas de validação da prática. Além disso, o Rogers vai desenvolver a gravação dessas sessões de psicoterapia. Muitas dessas sessões vão continuar gravadas por muito tempo e serão utilizadas nos centros de formação de terapia centrada no cliente na época, e alguns dos quais nós encontramos ainda disponíveis. Poucos em português, é verdade. Talvez os que mais chamaram a atenção, né, aqui para a comunidade brasileira são esses que se encontram traduzidos e disponíveis no YouTube. Mas há uma infinidade desses vídeos, alguns dos quais vão abordar questões muito específicas, né, desde questões de casamento, questões sobre a vida adulta, solidão, questões raciais, enfim. Há muitos temas que são abordados nessas sessões de psicoterapia. E o que o Rogers desenvolve, né, nesse período, então, de grande ebulição de ideias para ele, lá em Colômbia, e através desses estudos, é o que ele chama de equação do processo de terapia. Vejam, equação. A ideia é de uma tentativa de operacionalizar o processo de terapia, sobretudo esse que ele praticava, né? Isso vai levar a uma ideia fundamental, que é a aplicação das 3 atitudes básicas, ou ainda as atitudes facilitadoras, como ele vai chamar, que formarão um triângulo. Depois eu vou voltar a isso. E vai desdobrar isso em 6 condições fundamentais para o sucesso da psicoterapia. São estudos pioneiros, muito importantes, e que depois vão ter consequências para o que hoje se discute como competências do terapeuta, por exemplo. Roger já falava disso há mais de 80 anos atrás, né? Mais de 70, né, digamos, porque a sua obra que foi publicada nessa época foi publicada em 1951, que é a terapia centrada no cliente. Claro, os estudos vinham de antes, né? Mas considerando a data de publicação desse livro, são 71 anos. Vejam, há 71 anos Roger já falava de muita coisa que se discute hoje como se fosse uma grande novidade. Logo na sequência, o Rogers vai tentar, né, se dedicar a aplicar os princípios que ele descobre na terapia a vários outros contextos, como grupos, como a educação, né, o processo de aprendizagem, e também vai se dedicar a pensar sobre a ciência, né? Qual é a melhor forma de ciência para estudar isso que diz respeito ao ser humano. Ele também se move para um outro local, sai de Colômbia, vai para a Califórnia, e vai fundar, né, um instituto, que é o chamado de Instituto Ocidental das Ciências do Comportamento. E também, dentro desse instituto, ele é um dos fundadores, ele não é o único, tá, do instituto, mas do Centro de Estudos da Pessoa, ele é o principal, né? Há outros que o acompanham também, como, por exemplo, Eugene Gendlin, que é um autor fundamental também para abordagem, que depois desenvolve técnicas que vão ser chamadas de experienciais, que nós vamos estudar aqui também. E nesse Centro de Estudos da Pessoa é onde o Rogers vai desenvolver a maior parte do seu trabalho maduro. Fica em La Jolla, ou Loyola, né, formas de pronunciar, na Califórnia. Ele publica a obra também Tornar-se Pessoa, que ainda hoje é considerada uma das obras mais expressivas do autor, porque lá ele tem reflexões pessoais sobre o processo de psicoterapia, a construção da sua teoria, e tem também capítulos mais sóbrios e científicos, né, dentro dessa obra. Então é uma mistura de visão pessoal e compreensão científica de mundo. A abordagem centrada na pessoa, com esse nome mesmo, vai surgir de maneira mais específica após a década de 70, finalzinho dela, e na década de 80, onde ele vai ampliar ainda mais as implicações da abordagem na educação, na política, na condução de grupos, né, novamente, ele vai trabalhar muito com grupos desde a década de 60, mas isso vai se intensificar cada vez mais, e ele vai formalizar, digamos, de maneira mais sistemática a relação entre autorregulação, tendência à realização e tendência formativa. São várias obras que ele publica,
dentre as quais eu poderia citar aqui como mais importante uma chamada Um Jeito de Ser. Nesse slide vocês vão ver também um link para o vídeo Caso Glória, que é um desses vídeos que se encontra no YouTube, como eu citei. É um atendimento muito interessante, porque Glória foi atendida não somente pelo Rogers, mas também pelo Fritz Perls, da Gestalt, e por um outro autor da teoria racional emotiva, que à época era o Germe, da terapia cognitivo-comportamental. É um vídeo de 1965, né, quando ele foi publicado. A entrevista foi conduzida um ano antes. Então, 1964 é aquele período em que ele está trabalhando com a terapia centrada no cliente, de maneira bem decisiva, intensa, e vocês podem ver ali um registro muito claro da aplicação da terapia centrada no cliente na relação com o cliente, que é a Glória. Indico que vocês assistam esse vídeo de maneira dedicada, pausada, tentem entender o que acontece. É fundamental. Bem, cabe comentar, né, isso está no slide seguinte, que a recepção da obra do Rogers aqui no Brasil, ela vai ser modulada, né, vai ser bastante influenciada também pela aproximação com a fenomenologia, com o existencialismo, só que são abordagens que vão ter algumas diferenças e desencontros também. Então não vai ser uma assimilação sempre pacífica. Nós vamos poder discutir isso mais à frente. De qualquer forma, no Brasil, o Rogers foi muito bem recebido. Há centros de formação no Brasil todo. Paraná, São Paulo, Paraná chega bem mais tarde, claro, mas principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará são focos, né, locais em que há centros de formação bem importantes. Além disso, nas universidades vão ser desenvolvidas várias pesquisas que seguem a abordagem centrada na pessoa e que vão levar ao desenvolvimento de práticas hoje bastante consolidadas no campo da psicologia, muitas vezes esquecendo-se da raiz na abordagem centrada na pessoa, que deu esse impulso, como, por exemplo, o plantão psicológico, os grupos de encontro, as oficinas de criatividade, a pré-terapia e outras. Nessa disciplina nós vamos estudar algumas dessas práticas também. Bom, falando agora um pouco de cada momento, né, da obra do Rogers, um pouco mais detidamente, o momento do aconselhamento não diretivo, como eu disse para vocês, é quando ele trabalha naquele centro, né, de prevenção à crueldade contra crianças, em Rochester, que é dentro dessa clínica, né, a Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children. Isso ele vai ficar ali basicamente 1,5 décadas trabalhando. Desse momento resulta um trabalho importante dele, que é o trabalho clínico da criança problema. Criança problema era um termo bastante utilizado à época para dizer respeito às crianças com comportamentos desafiadores, né, sobretudo. Ele vai correlacionar isso à violência sofrida por elas, né? Essa seria, digamos, a principal etiologia, mas ele vai dizer que a busca pelas causas é totalmente insuficiente. Importa trabalhar com técnicas e métodos, muitas vezes esquecidos, que tenham por alvo as necessidades do organismo. O que ele vai se focar é essa necessidade de uma resposta afetiva por parte daquela criança, então, que apresenta esse tipo de comportamento, esse tipo de maneira de ser no mundo, que é a violência, ela reage com violência, que é a apatia, muitas vezes, que é a desordem, que é, por exemplo, aquilo que diz respeito à dificuldade dessas crianças também em seguirem regras ou normas. Então, essa necessidade de uma resposta afetiva, uma terapia, portanto, altamente empática, né, e voltada às emoções, é com isso que Rogers vai trabalhar. E é isso que permite a realização da autoestima dessas crianças e uma mudança do seu comportamento, não tomando por alvo o comportamento em si, portanto, mas sim o que a gente pode dizer como seu ser no mundo, sua personalidade. Aqui, né, ele vai desenvolver justamente a ideia do aconselhamento psicológico, da consulta psicológica, como eu disse, como uma prática muito importante. A hipótese fundamental de Rogers é a seguinte:
a consulta psicológica ou aconselhamento eficaz consiste numa relação permissiva, vejam, que permite algo, estruturada de uma forma definida, e ele vai depois mostrar como essa estruturação, nós vamos comentar, que permite ao paciente alcançar uma compreensão de si mesmo. Aqui nós temos uma coisa também muito importante. A abordagem centrada na pessoa trabalha com a reflexividade, essa tomada de consciência própria, num grau que o capacita a progredir à luz de uma nova orientação. Então, essa mudança da personalidade que ele busca. E ele ainda complementa isso dizendo: é evidente que uma consulta psicológica, uma sessão de aconselhamento intensa e com êxito, é impossível de distinguir de uma psicoterapia intensa e com êxito. Ou seja, para ele, um processo longo ou curto não importa tanto assim. Importa o êxito e a intensidade como aquilo é desenvolvido. Isso é fundamental para a teoria dele. Vão surgir também aí as ideias de que o aconselhamento psicológico deve trabalhar com a maturidade, saúde e adaptação. Bem, na sequência, Rogers vai trabalhar com a terapia centrada no cliente. Aí vem as suas principais hipóteses de sua teoria, né? Ele vai desenvolver aquelas pesquisas que eu comentei, ele vai se centrar sobre a ideia de construção do eu ou do self, a relação com o organismo, que é isso que visa essa terapia. Foca-se nas emoções, nos afetos do cliente, na relação, e como a relação, que ele vai chamar de relação de ajuda, e vejam, ajuda aqui não é no sentido assistencialista, mas é justamente esse cuidado, né? Porque em inglês, né, inclusive, a palavra utilizada não é help, né, que tem o sentido assistencialista, mas é caring, ou care, que significa literalmente cuidado. É uma relação de cuidado, que implica nessa atmosfera acolhedora, né, que se foca nas emoções, nos sentimentos do cliente. Ele vai introduzir a noção de autorrealização, que é uma forma de designar como o organismo se mantém, se estrutura de uma maneira ordenada. Ele diz o seguinte: o organismo é um sistema total que funciona no indivíduo e é o lugar, então define-se como um lugar de todas as suas experiências, simbolizações e também da consciência, pensamentos, emoções e percepções. O que é importante disso? Que ele está dizendo que o organismo não é só uma máquina, ele também é subjetivo. Nessa totalidade, diz Rogers, o organismo sempre interage com o ambiente está presente, né? E reage a ele a partir do que percebe e sente. A percepção, né, vale dizer, é um conceito-chave da abordagem humanista, em seu campo experiencial ou fenomenológico, ou seja, naquilo que ele percebe, de modo a realizar seus impulsos básicos, manter-se ou aperfeiçoar-se. Essa última parte, né, realizar os impulsos básicos, ou seja, as necessidades, manter-se ou aperfeiçoar-se, é a própria ideia de tendência à realização. Tá? Esse é um conceito que ele vai começar a trabalhar. Então, o organismo tende a fazer aquilo que mantém sua vida, né? O que poderíamos dizer que é ligado tanto à sobrevivência, mas não só no sentido da homeostase, no sentido do crescimento também. Aqui, experiência é designado como tudo que se passa no organismo a qualquer momento está potencialmente disponível à consciência. É a ideia de campo fenomenológico. Por exemplo, se eu sinto um certo mal-estar do qual não estou consciente totalmente nesse momento, sei que tem alguma coisa esquisita acontecendo, isso é experiência ainda do ponto de vista rogeriano, porque está potencialmente disponível à consciência. Eu posso tomar consciência disso em algum momento, sozinho ou com ajuda. Então a experiência é tudo isso, consciente e inconsciente. Certo? Ele também vai designar a consciência como, digamos, um outro processo distinto da experiência, como aquilo que diz respeito à simbolização, o ato de dar sentido à experiência. Então transforma esse mal-estar em figura, em algo que eu posso me dedicar, me atentar. Com a ideia de autorrealização, ele vai chegar à ideia de tendência à atualização. A autorrealização é o manter-se. A tendência à realização
é o desenvolvimento das potencialidades, a fim de favorecer, então, lembre, é sempre esse binômio, não é uma coisa só, é conservação, se a gente para por aqui é homeostase, mas também é enriquecimento. Com isso, ele pode funcionar sempre da melhor maneira. Na sequência, ele desenvolve a ideia dele de self. Eu não vou comentá-la aqui com profundidade, porque eu não quero que esse vídeo tenha também muito tempo, mas foquem-se no seguinte, a ideia dele de self é: o eu é uma instância complexa que surge a partir da interação com o meio, das demandas externas, que podem entrar em contradição com as demandas internas do organismo. Então, eu é, portanto, esse campo perceptivo que forma uma visão que eu tenho de mim mesmo, quase como uma autoimagem. Alguns traduzem como autoimagem ou autoconceito, essa ideia de self do Rogers. Mas entendam isso como algo formulado sempre na relação com o outro, né? Portanto, com relação às experiências coletivas, valores sociais e coisas afins. Sendo assim, pode surgir um tipo de contradição interna ao organismo que diz respeito à incongruência, conceito fundamental para Rogers. Eu vou comentar isso melhor na nossa próxima aula, tá? Então, vou deixar esse slide sobre autorregulação ideal e real para discutirmos de maneira mais pausada. Mas o que é fundamental para vocês entenderem é que a terapia centrada no cliente, então, trabalha com a incongruência, a fim de promover a congruência. E como faz isso? Através de uma atmosfera positiva, que é a própria relação de ajuda e que fornece para aquele indivíduo as condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica da personalidade, como ele diz. Então, o que o terapeuta busca proporcionar não é a resolução de um comportamento-problema, mas é promover essa relação positiva, porque é justamente ela que vai promover a mudança. Uma mudança que é, então, permitir com que a congruência aconteça, porque a incongruência é entendida como fator etiológico, causa, portanto, do sofrimento e também do que nós poderíamos colocar aqui como as disfuncionalidades do indivíduo. Pois bem, nas fases seguintes, Rogers vai aprofundar isso, por exemplo, no trabalho com esquizofrênicos, por exemplo, no que diz respeito a uma visão mais ampla de organismo, mas o que eu queria concluir com vocês é: a visão de organismo é o que permite Rogers articular isso tudo e dizer qual é o papel do terapeuta e da terapia. Pensem sobre isso, organizem melhor essas fases na atividade que eu passei para vocês e tentem entender o que Rogers está propondo, qual é a novidade disso. Tá bem? Obrigado, pessoal, e até a próxima.